Bom dia a todos e a todas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um cafezinho aqui para mim. Sara Doriqueto. Bom dia, Xande. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Vamos aos bom dias, então. Bom dia, Aline. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Ana Gabriele. Antônio Felipe. Arthur Machado. Arthur Pandolfi. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Davi. Bom dia, Dudinha. Bom dia, Esther. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Gustavo Farias. Bom dia, Isadora. Cadê? Onde eu parei? Bom dia, Julinha Penela. Julinha Piana. Bom dia, Laila. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lorenzo. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Marininha. Bom dia, Matheus Almeida. Bom dia, Matheus Dias, Murilo, Pedrinho Buffon. Bom dia, Pedro Nunes. Bom dia, Pietra. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Rânia. Bom dia, Sara. Bom dia, Vitor. Bom dia, Eric, Gabriel. E bom dia, Lara. Acho que eu falei com todos, hein? Ainda tem Diego e Caio chegando na área aí. Bom dia, Diego. E bom dia, Caio. É isso. Bom, vamos ao nosso quadro, então. Opa, Matheus Dias também chegando aí. Meus amigos, estão enxergando aí? Sim. Beleza. Sim. Vamos dar continuidade, então, às nossas funções trigonométricas. Funções trigonométricas. Bom, nós falamos que toda função tem uma forma de ser escrita. E a função trigonométrica, a função seno e cosseno, elas se escrevem desse jeitinho aí, onde A, B, C e D são sempre valores numéricos. E aí nós vimos, por exemplo, alguns exemplos na nossa aulinha da semana passada, ok? Eu coloquei alguns exemplos de funções trigonométricas aqui e a gente saiu identificando A, B, C e D. Esses 4 números sempre existirão. Pode ser uma função pequenininha, pode ser uma função gigante. Esses 4 números sempre existem. 2 deles se multiplicam, o B multiplica o seno ou o cosseno, e o C multiplica a nossa variável. O A e o B somam ou subtraem, ok?
E aí eu ressaltei a vocês que para esse D existir, ele tem que estar dentro do parênteses. Se ele estiver fora do parênteses, ele não é o D, É ele é A. o A que foi jogado lá para o final e eu coloquei esse exemplo aqui na letra D. Ó. Aqui tem 2 seno de πx sobre 4 menos 5. Observe que não tem parênteses. Então é A. Parênteses é porque esse cara é o A que poderia ter vindo lá na frente, mas veio no final. Ele é o A e não o D. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Aí depois nós falamos o seguinte, que as funções trigonométricas têm como gráfico uma onda, ok? Chamada de senoide. E toda onda possui um valor máximo, que a física chama de crista, e possui um valor mínimo, que a física chama de vale. Aqui a gente vai chamar só de valor máximo e valor mínimo. Ponto final. E que se tem um máximo e tem um mínimo, então também possui um valor médio. Beleza? Valor médio. E aí nós começamos a ver o que esses 4 números em vermelho representam. Aí a gente começou a ver na semana passada que esse Azinho aqui, ele é sempre o valor médio da nossa função. Sempre será o valor médio. E ele é responsável por jogar o gráfico para cima ou para baixo. Cadê? Não botei a figura. Ah, eu só apresentei aquele dia, não mexi nela não. Sempre é o valor médio. Então, quer saber quem é o valor de A? Olha para a sua função, vê quem é o máximo e vê quem é o mínimo. E aí, pega o valor que está entre eles. Se por acaso estiver difícil de você enxergar quem é esse valor médio, você pode, se você quiser, calcular esse valor médio. Você pode calcular esse valor médio, esse valor de A, fazendo isso aqui. Ó. Você pega o valor mínimo da função, valor mínimo, soma com o valor máximo e divide por 2. Quando a gente soma duas coisas e divide por 2, que tipo de cálculo é esse que a gente está fazendo? Média aritmética. Por isso que ele se chama valor médio. Você vai tirar uma média aritmética. Então, na maior parte das vezes não é necessário. Você consegue perceber quem é o valor médio tranquilamente. Mas, se for necessário, esse Azinho aí é só pegar o mínimo, somar com o máximo e dividir por 2. Mínimo mais o máximo e dividir por 2. Ok? Muito bem. Depois nós vimos o B, que é chamado de amplitude. É a altura do gráfico, que é esse cara aqui. Ó. Agora que você sabe identificar o valor médio, a nossa amplitude é o quanto a onda sobe ou o quanto ela desce, sempre tendo o valor médio como referência. Ok? É o que define a altura do seu gráfico. Se ele está mais alto ou se ele está mais baixo. Então, depois eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó, vimos aqui, ó, quem era o valor médio e o valor da amplitude, quanto que a onda sobe, quanto que a onda desce. Quanto maior é o valor de B, mais alta fica a onda. Quanto menor é o valor de B, mais baixa fica a onda. E aí, nós finalizamos a aula passada com uma óbice, que diz o seguinte: quando a onda estiver invertida, o sinal da amplitude B será negativo. Aí você fala, para ser invertido, eu preciso saber o que é o normal da função. E a gente já viu que na função seno, o normal é começar crescendo, normal. Depois, ele tem duas etapas decrescentes. Então, no primeiro quadrante ela cresce, no segundo e no terceiro ela decresce e volta a crescer no quarto. Esse é o normal da função seno. Ok? Cresce no primeiro, decresce no segundo e no terceiro e cresce no quarto quadrante. Então, quando eu coloquei essa função aqui, ela está exatamente ao contrário. No primeiro quadrante ela decresce, cresce nos dois seguintes e decresce no quarto. Ou seja, ela está exatamente... Onde? Oi.
Eu acho que tá pausado o compartilhamento. Por quê? Tá parado onde? Tá parado naqueles exemplos que a gente identificou, o A, o B. Caramba. Então estou mostrando um monte de coisa aqui que não está aparecendo. Desculpa aí. Não sei o que houve, não. E aí? Agora foi. Beleza. Então deixa eu voltar ali, ó. Ó, nós vimos que o normal é isso aqui, ó. Cresce no primeiro, decresce no segundo e no terceiro e volta a crescer no quarto. Agora você enxerga aqui? Sim, Beleza. Esse é o normal. Só que a gente colocou um exemplo aqui para a gente finalizar o anterior, que quando acontece o contrário, decresce no primeiro, cresce nos dois seguintes e decresce no quarto, é exatamente o inverso do normal. E quem é que inverte, quem que é responsável por essa inversão? É o sinal de B. Então, se tiver invertido, é porque o B é negativo. É o único cara que tem o poder de inverter uma onda, ok? Colocá-la completamente ao contrário, inversa. Joia? Beleza. E o terceiro elemento que nós vamos ver hoje, para a gente começar a praticar algumas coisas, é esse valor de C. Então vamos lá, verdinho, esse C. Meus queridos, esse camarada C aqui, eu vou até colocar entre aspas. Eu vou colocar entre aspas a palavra período. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não é o período. Por isso que eu estou colocando entre aspas. Período a gente vai simbolizar por P. Ele não é o período. Mas por que eu estou colocando isso? Pelo seguinte, esse valor de C, ele permite calcular o período. É a única fórmula que nós vamos usar. Porque o período de uma função trigonométrica é dado por. Então vamos lá. Por divisão. Opa, só que eu não quero ver, eu quero preto. Fração. Onde no nosso numerador nós teremos 2π. Numerador, 2π. 2π. E no denominador nós vamos colocar um módulo de C. Módulo, porque esse cara aqui não pode ficar negativo. E o C pode aparecer negativo. Mas esse resultado aqui não pode ficar negativo. Por quê? Porque período, meus queridos, é tempo. Ok? E tempo não pode ter como resultado um valor negativo. Então, período é 2π sobre o módulo de C. Então, observe que o C, ele ajuda a calcular o período. E nós já vimos que período é o tempo que a onda leva para poder cumprir as suas 4 fases: crescer, decrescer 2 vezes e voltar a crescer novamente. Então, cumpriu as 4 fases, então você cumpriu, é o período de tempo que você levou para cumprir isso daí. Porque daqui para frente, as coisas só se repetem. Outro, no mesmo período de tempo, ela cumpre de novo as 4 etapas. Num outro período de tempo, ele cumpre as 4 etapas de novo. Lembra que é algo infinito, ok? E na aula passada, a gente usou aqui também um simulador, e é o que eu vou fazer aqui novamente para te mostrar o que acontece com o período de uma função. Então vamos lá, vou apresentar de novo para você. Tá aqui. Vou te dar uns exemplos de como é que o período se apresenta para nós. Sino de x. Ok. Ah, não estou apresentando ainda, oh meu Deus. Eu já estou todo enrolado. Share screen. Enxerga aqui o gráfico, sim ou não? sim. Sim.
Sim. Uhum. Sim. Vamos lá, meus queridos. Eu vou mexer somente no valor de C. Então, seno de 2x, está aqui. Outro, y igual a seno de 5x, só aumentar ainda mais. E agora eu vou diminuir. Y igual a seno de 0,4 vezes x. Cadê? Não apareceu? 0,4. Ah, já sei. 0,4 vezes x. Agora sim. Vou colocar um por um. Verdinho, meus queridos, é a nossa onda normal, seno de x. Observe que eu fui e peguei o valor de... Qual é o valor de C na função y igual a seno de x? 1. C vale 1. C é o número que está multiplicando a variável x. Então, naturalmente, ele vale 1. Olha o que eu fiz. Eu aumentei para 2. Olha o que aconteceu. O E aí, comprimento diminuiu. vou ver se eu rabisco aqui, ó. Vou rabiscar aqui. Não vai sair nada, algo bonitinho, mas tudo bem. Olha a nossa onda verde, olha o período dela. Ó. O período dela faz isso aqui, ó. Esse é o período da nossa onda verdinha. Sai daqui, cresce no primeiro, decresce no segundo e no terceiro, termina crescendo no quarto. Então, esse é o período da nossa primeira onda, chamada de P1. Agora, a nossa segunda onda, eu aumentei o nosso C para 2. Olha o que aconteceu. Cresceu, decresceu 2 vezes e terminou crescendo. Então, ela termina aqui, ó. Olha o que aconteceu com o período dela. Ela diminuiu o período. Ela cumpriu as suas 4 fases num período de tempo menor, P2. Agora eu vou colocar o terceiro também ali, ó. Terceiro. Opa, eu tenho que tirar isso. Terceiro. Aí eu vou tirar o segundo aqui, ó. Olha o que aconteceu novamente. Diminuiu 5 vezes. Isso. Então agora a onda vermelhinha. Cresceu, decresceu 2 vezes e terminou crescendo. Então ele terminou o ciclo dele aqui nessa posição. Então olha só agora o tamanho do período, como é que foi? Terminou aqui, ó. Esse é o P3. Ó, cresceu, decresceu de novo e terminou crescendo. Então ele terminou aqui o período dele, P3. E olha só a última, o que aconteceu? A última função. Ó, deixa eu apagar essa e colocar a outra. Ele nem aparece aqui direito, ó. Aumentou o período. Ó, isso aí, ó. Ele cresceu, chegou no máximo. Decresceu, e eu vou continuar aqui, ó. Continuou decrescendo e voltou a crescer aqui, ó. Olha só o tempo que ele levou para poder concluir as 4 fases. Levou muito. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Ele levou bastante tempo. Então, o período aumentou demais. O período ficou grande. Então, o que eu quero que a gente entenda sobre o período? Primeiro, período é tempo. Tempo que se gasta para cumprir todas as 4 etapas da nossa onda. Esse é o ponto número 1. E segundo, meus queridos, quanto maior for o valor de C, o que acontece com a nossa Menor o onda? período. Menor é o período. Inversamente proporcional. Por que é inversamente? Porque o C está no denominador, lá da nossa fórmula. O denominador aumenta, o resultado da fração diminui. Se o denominador diminuir, o resultado da fração aumenta. Então, é isso que acontece. Então, o que o período faz? O que o C faz? Mexe no período. E o período deixa a onda mais estreita ou mais larga.
ok? É o tempo que você leva para cumprir todas as etapas, beleza? Então, vamos voltar para o nosso quadro. Voltemos para o nosso quadrinho. Vou colocar todas essas informações para vocês lá, hein? Relaxa. Voltemos para o quadro. Estão enxergando o quadrinho? Novamente? Sim. Beleza. Então tá aí o P. Então vou até anotar isso aqui para a gente, dizendo o seguinte. Vou botar assim. Quanto maior for o valor de C, deixa eu aumentar isso aqui e diminuir a fonte. Aqui. Quanto maior for o valor de C, menor será o período. E quanto menor for o valor de C, maior será o período. Ponto. Então, uma OBS com relação ao período da nossa função. É isso aí. Beleza? Muito bem. E, meus queridos, observe o seguinte. Isso aqui a gente já tem o gráfico, temos o gráfico. Eu só quero, então, agora acrescentar algumas coisinhas. Volta. Ok. Isso. Ctrl C. Show de bola. Capítulo 15, funções trigonométricas. Estamos na função seno. Vou te dar alguns exemplos, ok? Então, vamos lá para a sua apostilinha. Apostilinha. Primeira série, matemática. Aliás, a propósito, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu comecei essa mesma matéria na turma do pré-vestibular essa semana, terça-feira agora. E lá eles não têm apostila, então eu sempre preparo um material para eles. E aí, nos últimos 6 anos, as questões de trigonometria do Enem têm vindo somente sobre funções trigonométricas. E de outras provinhas também, de outros vestibulares. Por exemplo, a prova de medicina da UVV também todo ano cobra funções trigonométricas, ok? E aí, vou te mostrar aqui, antes da gente ir para um exercício da sua apostila, olha a questão que a UVV trouxe no ano passado. Deixa eu pegar ela aqui para a gente. Ano passado. Foi aquela dos bate. Exatamente, meu querido. Aliás, antes eu vou pegar uma do Enem. Enem 2017. Eu vou pegar aqui e compartilhar com vocês. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V lá. Ctrl V. Enxerga aqui o enunciado inicial? Sim. Beleza, deixa eu pegar só a outra parte do enunciado. Aí, porque não coube aqui na página só. Beleza. Tá aqui, Enem 2017. Beleza. Foi essa questãozinha do Enem de 2017. Diz ali, um cientista em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de T igual a mais B vezes cosseno, e não importa se é seno ou se é cosseno, porque é a mesma coisa para os dois, em que A, B e K são constantes reais positivas. E T representa a variável tempo, medida em segundos.
Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Então, está ali, ó, pressão máxima, pressão mínima e número de batimentos cardíacos por minuto. Número de batimentos por minuto. Frequência. Exatamente. Então, meus queridos, olha o que é... E ele quer saber, então, qual é a função representada. Então, observe que o A que ele trouxe, ele pode mudar essas letras, mas o A que ele trouxe é o mesmo A nosso da função. Valor o B médio. É o mesmo B, e a única coisa que ele mudou, que ele botou no lugar do C, ele colocou um K. Essas letras podem mudar à vontade. Então, vamos lá. Minha dica para vocês foi, sempre comecem pelo valor médio. E como é que é o seu valor médio se eu não tenho gráfico? Soma e divide por 2, o mínimo com o máximo. Foi o que eu escrevi para vocês lá. Todo valor médio é somar o mínimo com o máximo e dividir por 2. É tirar uma média aritmética. E o mínimo e o máximo ele te deu. Então, nossa pressão mínima, 78. Nossa pressão máxima, 120. Vamos somar e dividir por 2, teremos nosso valor médio. Isso vai dar 198 dividido por 2, que dá 99. 99? Ok. Sim. 99. E aí, meus queridos, se o A é 99, então significa que não pode B nem E. Nem E. Beleza. Agora, meus queridos, vamos ao seguinte, ó. Vou fazer aqui um bem porcão. É isso que eu quero que vocês se acostumem a fazer, ó. Um gráficozinho, só um esboço, não é um gráfico. O que você faz? Sempre comece pelo valor médio. Então, meus queridos, o valor médio que a gente acabou de calcular foi 99. Só que ele disse que o valor máximo era 120, máximo. E o mínimo era 78. Então tá aqui, ó, mínimo de 78, máximo de 120. Depois do Azinho, nosso próximo valor a ser obtido é o B, que é a amplitude. Amplitude é o quanto a altura. É a altura, é o quanto ela sobe e o quanto ela desce, sempre tendo como referência o valor médio. De 99 para 120 subiu quanto? 21. E de 99 para 78 desceu quanto? 21 também. Então, esse é o nosso B. B. Ok? B. Mas aqui eu já sabia porque das alternativas que me sobraram... Só tem isso. Só tem esses aí. Ok? Então, era o valor do B, mas pelo menos a gente conferiu que está tudo ok. Joia. Agora, veja que quem vai fazer a diferença é o nosso Czinho. E aí, meus queridos, aqui eu tenho que ver a questão do período. Luquinha mandou bem quando ele disse que número de batimentos por minuto é a frequência com que ele trabalha. Então, batimentos por minuto. O texto disse que isso aqui é igual a 90. Só que isso aí não é período, isso aí é frequência. Exatamente. Isso é a frequência de batimentos. A frequência cardíaca. E como é que calcula período? 2π sobre C. 2π sobre C. Só que não tem o C aí, no caso. Ó, aqui ele diz que você tem 90 batimentos... Batimentos por minuto. Em 1 minuto. 90 batimentos em 1 minuto. Beleza. Só que ele disse que o nosso tempo ele é medido em segundos. Em segundos. Ok? Aí é 60 por baixo. Isso. Então, vamos converter isso aqui, ó. 90 batimentos por minuto. Esse minuto aqui a gente converte em segundos. Ó. 60 segundos. Isso. 90 batimentos
em 60 por segundo. segundos. Isso aí. Então, se a gente Que dá simplificar... 1,5. 1,5? 1,5? Sim. Beleza. Se eu quiser colocar em fração? 3 meios. 3/2. Beleza. Joia? Bom, mas aí é algo que vocês acham que ainda não viram na física. Porque na física, o que a gente vai fazer... Ondulatória. Frequência. Isso. O nosso, na A nossa... gente já viu. É inverso o período com a frequência. Exatamente. O período de uma onda É inverso a é frequência. o inverso da frequência. Se a frequência deu 3/2, o O período... período é 2/3. 2/3. Aí sim, agora que a gente entra na parte da trigonometria, porque a fórmula do período é 2π 2π sobre sobre C. C. Aí Eu não vou substitui o colocar... período por 2/3. Exatamente. O período a gente achou que é 2/3. Corta Ok? ali em cima. Corto 2 com 2. E aí, cruzando isso aqui, vai ficar aqui C C igual a igual a 3π. 3π. Só que o C ali nessa questão, ele chamou de K. Então o K igual a K é 3π. 3π. Então a alternativa correta é a letra. Letra A. O Enem sempre cobra esses 3 elementos nas funções trigonométricas. O A, o B e o C. Ok? Nessa questão ele pediu os 3. E aí pode variar. Ah, ele pede só 2 deles, só pede um deles, pede os 3. O D raramente aparece, raramente. Ok? Tanto é que no primeiro ano a gente nem vai mexer com o D. Ok? Nem vamos mexer com esse. Só no terceiro ano que a gente vai trabalhar com esse Dzinho, que é a defasagem. Esses são os 3 principais, ok? E como isso aqui tem um pouquinho de física ondulatória, às vezes eles fazem essa mistura, foi o que aconteceu agora. Frequência e período. Frequência é o inverso do período, porque período é tempo, ok? Já a frequência não, é alguma coisa sobre o tempo. Então, tem esse conceito físico. Mas só para vocês terem uma ideia, como que a gente vai fazer? A ideia sempre é calcular esses 3 caras na ordem. Começa pelo A, depois vai para o B e finaliza com o C, nessa sequência, beleza? Só que nós vamos para a sua apostila e na sua apostila nós vamos começar a fazer alguns exemplozinhos da sua apostila. É só para exemplificar como que isso daí funcionaria no Enem. Beleza? Aliás, a propósito, já que eu estou no Enem, olha essa daqui do Enem de 2018. Ó, já que eu estou no Enem, falta muito pouco tempo para a gente encerrar a aula. Olha a questão de 2018. Caramba, 9h39 já. Caramba. Tá aqui, ó. Enem de 2018. Consegue enxergar ou tá muito pequenininho? Dá para ver. Dá para ver? Ótimo. Para variar, aqueles textos imensos, né? Onde os textos do Enem, na maior parte das vezes, não servem para nada. Olha o que ele começa dizendo, por exemplo. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, ou seja, não use nada isso aqui. A partir da posição indicada, que o segmento A se encontra, aí um monte de coisas, ok? Então, o que me interessa é isso aqui, ó. Só que aqui ele diz o seguinte, ó. Esse gráfico, ele representa o seguinte, ó. A posição em função do tempo, função de t, e aqui ele diz que está a representação de 2 voltas completas. Por que eu sei que são 2 voltas? Porque ele cumpriu 2 ciclos. Olha lá, ó. Cresceu, decresceu. Grande. Oi. Parei de transmitir? Não.
que houve? Alguém me chamou, então. Xande, Oi? você pode repetir essa última parte que minha internet caiu aqui? Ah, posso. Aqui, ó, no texto, ele está dizendo que está a representação de 2 voltas completas. E a gente consegue perceber isso, porque a gente sabe que uma volta completa, um período completo, ele tem que crescer, decrescer, decrescer de E novo e crescer. crescer. Então, aqui terminou um período. Este é um período. Aí ele vai e começa outra volta. Cresce, decresce, decresce e cresce de novo. Então, aqui na figura estão representadas 2 voltas. Então, o que a gente tinha que começar a analisar aqui? O período é o intervalo de tempo para completar uma volta. Então, o período é isso aqui. Tudo bem? É a cada volta. E aí eu te pergunto, na figura, quanto é que vale o período? Começou em 0 e foi até... É 2π. Qual é o valor do período, então? Período é 2π sobre c. Não. Aqui na figura, qual é o valor do período, não a fórmula? Fórmula. Não é a fórmula. Qual é o valor do período na figura? Hã? Não? Não dá para enxergar na figura. 2π. Começou em 0, terminou em 2π, o período é 2π. Suponha que ele te desse só esse pedacinho da figura. O período é isso aqui, ó. É o tempo que ele leva para completar as 4 etapas. Qual é o valor, essa distância? Começou em 2π, terminou em 4π, é a diferença deles. É o mesmo 2π. O período não pode mudar. Se o período é 2π, agora sim, a fórmula do período... Aliás, vamos deixar o período depois. Vamos à sequência normal. Observe que você consegue identificar o valor máximo, valendo 168, e valor médio. O valor médio, ele não te deu o valor mínimo. Mas, se o valor médio é 88, que alternativas você já elimina? É a D e a eu D. elimino. Até porque não dá para misturar seno e cosseno. A E eu elimino. E a D também. Quem mais eu elimino? A C. Porque C... Porque C... Por que eu elimino a C? Alguém pode me dizer por que eu elimino a C? Tem que fazer a diferença entre 168 e 88. Vai dar 80. Vamos lá. Nessa letra C, esse 88 representa qual variável? Qual coeficiente? O número que vem multiplicando o seno ou o cosseno representa quem? Por causa das letras, é o C. Não, quem vem multiplicando o seno ou o cosseno? É o B. É o B. Então, ó, aqui pra gente, nessa letra C, aquele 88 representa o valor de B. Nas letras A e B, esse 80 representa o B. Então, B é o número que vem sempre multiplicando o seno ou o cosseno. E esse cara que vem somando ou subtraindo, olha que não tem parênteses. Então, ele não é o D. Ele é quem? O A. É o A que veio lá no final. Então, observe que se ele é o A, a gente vê aqui no nosso gráfico que o nosso A tem que ser 88. A 88, que é o valor médio. Então, com isso, a gente tem que eliminar a letra C também. Porque aqui na letra C o A veio 168, e não é isso. Ficamos entre as duas. Ó, o A é 88, valor médio. A amplitude,
De 88 para chegar em 168, você tem que subir 80. Essa é a amplitude e o valor de B. As duas têm o valor de B, 80. E olha o período. A fórmula do período, 2π sobre C. Se a gente simplificar, sobra 1 e 1, cruzando, Czinho igual a 1. Nas duas, o Czinho é igual a 1. É o número que vem multiplicando a variável. A diferença está... Esse gráfico é o gráfico do seno ou o gráfico do cosseno? E aí é algo que a gente vai ver ainda, mas a gente sabe que, a gente já viu que esse gráfico tem que ser o gráfico do seno, porque o seno tem essa característica de crescer, decrescer 2 vezes e terminar crescendo. Essa é a característica do seno. A gente vai ver nas próximas aulas qual é a característica do gráfico do cosseno. Mas a resposta dessa questão seria a letra A. Porque a gente achou o valor médio, o valor de B, o período e identificamos que é o gráfico do seno. São as 4 coisas que a gente vai ter que ver todas as vezes que for analisar uma função trigonométrica. Mas aqui é só para te mostrar que o Enem tem cobrado funções trigonométricas todos os anos. E é desse jeitinho, ok? Desse mesmo jeitinho. O Lucas caiu de novo? Apareceu um Lucas aqui. Ok? Analisar os coeficientes. E é isso que a gente vai investir nas nossas próximas aulas. Mas por hoje, tá ok. Na aula de amanhã, nós vamos usar os exercícios da sua apostila. Então, deixa a sua apostila 5 do seu lado, que a gente vai fazer vários exercícios da sua apostila para a gente identificar esses coeficientes A, B, C e D da sua apostilinha. Joia? Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. E até amanhã, galerinha. Tchau. Fiquem na paz. Tchau, tchau.